A paz do Senhor, eu sou o pastor Isaac Strobel, da Assembleia de Deus de Cruzeiro, em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias. Vamos ler no livro de Malaquias, a partir do capítulo 1. Então vamos à leitura de hoje. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nós amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando oferecereis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o a teu príncipe, e terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a obração. Mas, desde do sol até o poente será grande, e entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso de obração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e os lançasse aos desprezos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis oferta, ser-me-á aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não podeis ou não pondes isso no seu coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhas darei, para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve
na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência, e a sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, há muito fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filha de deuses estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor for testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a sua mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisso que dizeis: por qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, e o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunhas velozes contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem o Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raízes nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros de cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação, clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.